aumento das temperaturas, a praia torna-se mais convidativa. Mas sem vigilância, uma tarde de diversão pode tornar-se numa tragédia. Dados do relatório do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, a que a Rádio Renascença teve acesso, revelaram que só nos primeiros 4 meses do ano morreram 49 pessoas, um número mais alto desde 2017 e superior a todo o ano de 2023, quando se registaram 43 vítimas mortais. O mesmo documento revela ainda que quase 61% dos afogamentos aconteceram da parte da manhã. Pelo menos 21 casos aconteceram no mar, 16 em rios, 6 em poços e os restantes em valas, barragens, lagos e fossas. Quanto às vítimas, a maioria são homens entre os 70 e os 74 anos. O distrito do Porto foi o que registou o maior número de afogamentos, seguido de Coimbra, Lisboa, Aveiro, Setúbal, Viana do Castelo e Madeira. A Autoridade Marítima Nacional disse que os agueiros continuam a ser a principal causa de morte por afogamento nas praias portuguesas. Fonte da Autoridade Marítima explicou ao Jornal de Notícias que a zona do Agueiro tem uma cor de água diferente e não tem ondas nem espuma. Além disso, as correntes podem ser muito fortes e acabam por arrastar as pessoas para zonas mais profundas. Por esse motivo, as autoridades avisam: se ficar preso no agueiro, deve nadar na lateral até deixar de sentir a força da corrente. Saliente-se que todos os afogamentos aconteceram em locais não vigiados. Por esse motivo, a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores defendeu que a assistência a banhistas deve ser feita durante todo o ano e em todas as estações. A Federação pediu ainda a instalação de mais equipamentos, como torres de vigilância Moto 4 e motos de salvamento marítimo. Os nadadores referiram ainda a necessidade de criar programas educativos de segurança aquática, incentivos aos nadadores salvadores sazonais, a criação de uma carreira especial na função pública e o cumprimento da legislação em piscinas de uso público. Note-se que a época balnear arrancou no passado dia 1 de junho, com 595 praias vigiadas, mais 6 do que no ano passado. Durante todo este período, a Autoridade Marítima informou que terá no terreno 27 estações salva-vidas, cerca de 30 embarcações, 25 motas de salvamento marítimo e 40 viaturas. A época balnear deverá prolongar-se até 31 de outubro. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público e hoje o assunto é muito sério, trata-se das vidas que foram perdidas já nesses primeiros meses do ano de 2024 por conta do afogamento ou dos afogamentos. O tema de hoje vai ser abordado com um pesar por conta das vítimas que, infelizmente, perderam a vida em momentos de lazer. Nós acompanhamos aí a matéria que fala sobre essa triste estatística, né? Esses números que assustam já nesse início de ano, nesse primeiro semestre do ano de 2024. E nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Vamos alertar aqui as pessoas, né? Os banhistas, aqueles que gostam de curtir a praia, aqueles que gostam de pegar ondas, aqueles que gostam de nadar, aproveitar o verão ao máximo, mas sempre com segurança. Nós vamos ter aqui muitos especialistas no programa de hoje que vão falar a respeito do tema. Eu já quero deixar à sua inteira disposição os telefones de contato, que é o 210 346 091.
210-346-091 é o telefone que você pode ligar agora. Você quer deixar uma opinião, você que quer falar sobre o tema, você que quer discutir o assunto, quer fazer perguntas, você pode ligar a partir de agora, 210-346-091. Já me dê imagens, por favor, do Tenente Pedro Silva. Ele está conosco por via Zoom, né? Ele é chefe do Serviço de Assistência a Banhistas do Instituto de Socorros e Náufragos. Muito boa noite, seja bem-vindo, Tenente. Boa noite a todos e quero começar por agradecer a oportunidade de estar aqui presente no vosso programa. Nós é que agradecemos, daqui a pouco já algumas perguntas para o senhor. Nós temos também, por videochamada, o senhor Carlos Guimarães, já gostaria também de apresentar. Ele é nadador Salvador, está conosco, vai falar também sobre o tema. Seja bem-vindo, Carlos, boa noite. Boa noite, muito obrigado também pelo convite. Teremos ainda por videochamada o Saul Cid, que é ex-nadador. Ele foi nadador Salvador por 20 anos, também está conosco, é isso mesmo? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. 20 anos como nadador, é isso mesmo, Saul? Exatamente, 20 anos aqui nas praias da linha de Cascais e neste momento sou tripulante de embarcações salva-vidas, também ao serviço do Instituto de Socorros a Náufragos, mas a um nível já mais profissional. Vai poder falar muito e com propriedade, né? Todos os nossos convidados hoje. Eu quero apresentar, por fim, o Vernon John Cavalinho, que é ex-nadador Salvador. Me dê imagens também. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite por estar aqui presente também a falar um bocado sobre este tema. E sou nadador Salvador há cerca de 10 anos, na zona do Algarve, do Sotavento. Sim. Mas já iremos aí depois falar sobre isso. Vamos falar sim com muitos detalhes para ajudar quem está em casa. O objetivo do programa hoje, com certeza, é auxiliar a pessoas que gostam, né, de curtir aí as férias, o verão, que gostam de uma boa praia. Mas é importante, acima de tudo, a questão da segurança, né, não colocar em risco a própria vida, porque muitos são aqueles que perderam a vida, infelizmente, deixaram aí os familiares devastados, destroçados por conta dessa tragédia. Nós vimos aí na matéria essa triste estatística e nós vamos procurar no programa de hoje, com os especialistas, ajudar a todos que estão aí em casa. Eu já quero que você dê um pulinho lá nos stories do nosso Instagram, da Unifé TV. Nós temos algumas questões que eu gostava da sua participação. Já me dê a primeira questão, por favor. Você é aquela pessoa que presta atenção às bandeiras de sinalização nas praias? Sim, sempre, não, nunca. Escreve lá rapidinho, dá um pulo lá nas nossas redes sociais, no Instagram, nos stories. Deixa lá o seu parecer que nós vamos fazer uma sondagem no fim do programa. Segunda questão, alguma vez passou por um quase afogamento? Sim ou não? Ou se você viu alguém a passar, qual foi a sensação? Se você conseguiu salvá-lo, ajudá-lo, enfim, avisar alguém? Corre lá rapidinho, já deixa lá nos stories o seu comentário. Terceira questão, sabe realizar os primeiros socorros em caso de afogamento? Sim ou não? Ou acha que sim? Você também pode escrever. Nós temos uma outra questão. Você sabe nadar? Sim, não, mais ou menos? Então escreve aí rapidinho que vai ser um prazer depois nós fazermos aqui a sondagem no programa Debate Público de hoje. Eu tenho uma pergunta já para o Tenente. Já me dê imagem do Tenente, por favor. Nós acompanhamos na matéria, Tenente, esse ano já tem sido um ano fatídico para muitas pessoas. Gostava que o senhor falasse um pouco a respeito disso. É a falta de cuidado das pessoas, em muitos casos talvez faltou um pouco mais de vigilância. Fala um pouquinho sobre isso. Esta questão é uma questão muito importante. Nós percebermos aqui, nós temos que fazer uma análise criteriosa dos dados. Aqueles dados que nós temos ali, o número 49, aquilo refere a todas as pessoas que morreram por afogamento. E quando se entende por afogamento, eles não fazem apenas uma descrição única e exclusivamente as pessoas que vítimas por afogamento nas praias, mas também vítimas que tiveram afogamentos em poços, em rios, fossas.
e nós não conseguimos ter aqui um valor concreto e fidedigno para fazer esta avaliação. Contudo, é importante referir que realmente existiram algumas vítimas por afogamento no mar. Também é importante referir que vítimas por afogamento, muitas delas não se consegue comprovar que esse afogamento, a causa do afogamento, ou seja, pode ter tido uma doença súbita, ter um problema que faz com que essa pessoa realmente acabe por morrer por afogamento, mas não conseguimos ter qual é que é a causa que levou à morte dessa pessoa. Sem sombra de dúvida que isto é importante, a nossa população ter consciência que estes tipos de acidentes acontecem, as pessoas evitarem se exporem a riscos desnecessários. Muitas destas mortes, aquilo que está o relatório é de 1 de janeiro a 30 de agosto, de abril, e nós nesse período ainda temos aqui características das nossas praias. As águas ainda é um mar de inverno, é um mar é um mar forte, tem uma agitação marítima muito grande, e muitas pessoas aventuram-se pelo mar adentro sem terem conhecimento das suas capacidades físicas e também conhecimento do próprio local onde eles estão a banhar. E também, nesses períodos, ainda não começou a época balnear e as praias não têm nadadores salvadores para efetuarem vigilância devida. Uma observação muito importante que o senhor fez, claro, a respeito desse índice, né, que não é apenas nas praias, mas em diferentes lugares aquáticos que as pessoas perdem a vida. Eu gostaria que o senhor desse um conselho, por exemplo, as pessoas elas precisam, o senhor falou de questão de saúde, a pessoa teve um problema grave de saúde, né, por isso se afogou. Então é necessário que as pessoas também tenham um cuidado, saibam dos seus limites, né, saibam da sua condição física, saibam com detalhes aonde estão a entrar, seja num lago, num rio, numa piscina. Isso é importante as pessoas saberem, né? Sem sombra de dúvida que é muito importante as pessoas terem um autoconhecimento das suas capacidades físicas para não se colocarem em situações de risco, fatores de risco. Uma pessoa que tenho ideia que sei nadar, mas depois vai para um mar de inverno, que ainda tem muita força, que as ondas acabam por ter dimensões de 3, 4, 5 metros. E as pessoas acabam-se por colocar nessas situações de risco. E depois vêm-se em situações, infortunadamente, acabam por ser vítimas de um afogamento. É importante uma pessoa ter o conhecimento do local onde está a banhar, existem muitos placares informativos à entrada das praias, a informar os agueiros, as zonas a evitar, e o que eu sugiro, a principal recomendação que eu sugiro é as pessoas não entrarem no mar quando é o período de inverno, ou seja, quando temos um mar mais agitado, e sim na altura do verão, onde as condições meteorológicas são mais favoráveis para as pessoas entrarem na água e conseguirem usufruir e não colocarem em risco a sua própria vida. Excelente, Tenente. Eu já volto com o senhor em instantes. Me dê, por favor, imagens do Carlos. Eu tenho uma pergunta. Ele que trabalha ou é presidente de uma associação de danadores e salvadores. É isso mesmo, Carlos? Fala um pouquinho de como funciona, quais são os reais objetivos, se vocês dão formação, treinamento. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Bom, um nadadores salvadores que um ajuda o outro e se apoia para poder dar o melhor de cada um de nós no trabalho do dia a dia. É uma empresa nova, está começando, mas é uma equipe que está querendo trazer melhoria, porque a gente tinha muita dificuldade. Eu, por ser imigrante, eu sofri muito com associações. Então, eu falei, vamos criar uma juntos e vamos melhorar o máximo. A gente não dá formação, respondendo a sua pergunta, e estamos sempre sujeitos à melhoria. Que bom. Mas o objetivo é trazer mais segurança, obviamente, para as pessoas. Trazer mais segurança. Né? Ter uma equipe que é unida como uma família, porque Nadador Salvador ele é uma pessoa que sempre vai trocar. A gente não quer uma pessoa que sempre troca, a gente quer uma família, um grupo especial para dar o maior suporte possível.
É uma equipa, né? É uma equipa. É isso aí, que luta para o bem-estar do próximo. Daqui a pouquinho eu tenho mais perguntas. Eu gostava agora de ir às ruas de Lisboa para saber o que as pessoas falam a respeito do tema, e daqui a pouquinho eu volto para falar com o Saul e também com o Verno, que estão por videochamada, para falar sobre o tema de hoje. Você, inclusive, pode ligar. O tema é afogamentos, sejam eles nas praias, nos rios, nos lagos, como falava o tenente Pedro Silva. Nós vamos às ruas de Lisboa e já retornamos com todos. Já morreram 49 pessoas por afogamento no país. Só no mês de janeiro, 13 pessoas perderam a vida fora da época balnear. Qual é a sua opinião sobre isto? Penso que será imprudência. Penso fundamentalmente em imprudência ou não há vigilância nas praias. Mas uma vez que foi fora da época balnear, acredita que as pessoas arriscam muito? Sim. Acho que as pessoas não se protegem e avançam sem terem condições para isso. As pessoas deviam ter mais consciência, não vir tão cedo para a praia, porque a época balnear só começa nesta altura, entre junho, julho e por aí fora, que é quando há os nadadores salvadores. Acho que as pessoas deviam ter mais consciência disso. Acontece porque acho que as pessoas querem logo ir para a praia, não pensam com consciência e deviam de vir quando vêm os nadadores salvadores. Que as pessoas não deviam ir para a praia, nem deviam ir para as águas quando não conhecem, quando são águas de inverno, e deveriam ter cuidado e consciência. E também devia haver consciencialização para isso. E acha que as pessoas se arriscam tanto em praia como em piscina? Acho que se arriscam mais em mar, em praia. Mas em piscina também é preciso ter cuidado, daí a importância das crianças irem para a natação cedo. Acho que nas piscinas são mais acidentes domésticos, ali em segundos acontece uma desgraça. E praia não, praia as pessoas vão e entram no mar voluntariamente. Bem, que as pessoas têm que ter um bocadinho mais de calma quando vêm para a praia, as pessoas têm que ter consciência daquilo que estão a fazer para que se possa evitar estas situações, não é? E a gente, por exemplo, para a minha parte, quando vejo os miúdos ou mesmo pessoas de uma certas idades, eu digo, vocês tenham cuidado que o mar está mau e vocês podem ir para lá e a gente pode não vir para cá. A gente queremos ir para lá e para cá. Isso é que é importante. Acredita que quem mais se arrisca é quem sabe nadar? Para mim, quem sabe nadar é mais perigoso do que aqueles que não sabem, porque aqueles que não sabem não vão muito além. Porque eu fazia antigamente e tinha um bocado de receio. E a senhora alguma vez passou por um quase afogamento? Já. Na Praia da Torre, tinha 14, 15 anos. Então eu comecei a nadar, sabia bem. Mas quando foi no regresso, é um problema. São os gritos. Já iam duas pessoas, saber o que é para eu aprender, para perder o medo, e eu estava aflito, agarrava-me a eles. Uma aflição queria... Mas a partir daí, pela consciência que disseram, eu tinha 15 anos, para aí, 15, 14 anos. Já presenciei pessoas aflitas que levassem a morte nunca. E como é que estavam essas pessoas? Como é que foi essa situação? Foi uma situação num mar bravio, as pessoas têm muita confiança, acham que sabem nadar, conseguem entrar, mas depois não conseguem sair e começam a cansar-se e depois ficam lá, têm que os ir buscar. Foi perto da Nazaré, eram férias da Páscoa, exato, essa imprudência, pensava que sabia nadar muito bem, o mar estava muito bravo e depois vi a morte ali ao pé, mas lá me consegui safar. Foi um momento que ainda hoje guardo foi muito doloroso. Esse momento serviu de exemplo agora para o futuro? Sim. Afronto o mar de uma maneira completamente diferente do que era de antes. Eu era assim mais pequena, menor, e achei que deveria aventurar-me. E nessa altura até foi meu pai que conseguiu me salvar. Mas ficou bastante aflita? Sim, muito. Até porque eu não sei nadar, então logo aí acho que foi uma aventura. Serviu de exemplo agora para o futuro? Muito mesmo. Eu agora não sou capaz de fazer isso. E relativamente aqui às bandeiras, há quem não as respeite. Acredita que isso deveria de ser punido por coima? Com coima? Acho que sim, que devia, porque depois, quando não respeitam as bandeiras, estão a pôr em risco a vida dos nadadores salvadores, a vida dos bombeiros, estão a gastar o erário público e estão a pôr-se a eles próprios em risco. Seria um método para trazer mais segurança, consciência para as pessoas,
né? Aplicação de coimas. O que você pensa a respeito disso? 210-346, você pode ligar agora, você pode entrar em contato conosco, conversar, você pode esclarecer uma dúvida. Nós temos aqui especialistas do assunto que estão nos ajudando no programa Debate Público de hoje. Eu quero dar um pulinho mais uma vez lá nos nossos stories. Coloca novamente a primeira questão para as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores que acompanham através da aplicação da Unifé TV, do site Unifé TV. De qualquer lugar do mundo você pode interagir conosco. Agora estamos em direto, 23h24. Essa é a primeira questão. Você presta atenção nas bandeiras de sinalização nas praias? Sim ou não? Sempre ou nunca? Você pode escrever, deixar aí o seu comentário. Segunda questão, você alguma vez passou por um quase afogamento? Conta aí a sua experiência. Ou se você presenciou um afogamento, conseguiu ajudar alguém a um afogamento. Uma terceira questão, por favor. A terceira questão é: sabe realizar os primeiros socorros em caso de afogamento? Sim ou não? Ou se acha que sim? A outra questão, por favor. Sabe nadar? Sim ou não? Mais ou menos? O que você pensa a respeito disso? Das pessoas que falaram, conversaram, como esta jovem, a última entrevistada, que ela passou por maus bocados por conta de achar que poderia se superar e etc. E acabou apanhando um grande susto. Você também apanhou um grande susto no mar, numa piscina, num lago? Liga para cá, conta a sua experiência. 210-346-091. Já me dê imagens, por favor, do Saul, ele que é ex-nadador Salvador. Dê imagens, por favor. Eu tenho uma pergunta. Conta um pouquinho da sua experiência. São 20 anos nas praias ali da linha de Cascais, como você falava. Exatamente. Você socorreu, você teve muitas experiências. Fala aí um pouquinho a respeito desse assunto. Bem, ao longo destes 20 anos foram inúmeros salvamentos. Infelizmente, o verão nem sempre é calmo, nem sempre o mar está parecendo uma piscina. Da minha experiência, a maior parte das vezes que tive que atuar foi porque as pessoas ou não seguem as nossas instruções enquanto nadadores salvadores, ou não conhecem bem as praias e arriscam-se. É um pouco por aí. Não têm, acho que chegam à praia e, como se querem divertir e relaxar, esquecem-se que é um sítio que também tem que ter bastante cuidado, que também tem regras e que são precisas ser cumpridas, porque senão pomos em risco não só a nós, os salvadores, como eles próprios. As pessoas que, na maioria das vezes, Saul, que se sentem em aperto no mar ou em qualquer lugar, né, se referindo à água, você acredita que é falta de experiência, as pessoas não têm tanta consciência dos perigos ou acham que têm experiência, mas não sabem lidar com as situações, os imprevistos que acontecem? Por exemplo, você deve ter presenciado pessoas, deve ter salvado pessoas que não tinham nenhuma experiência e acabaram por arriscar. Sim, há muita inexperiência associada a salvamentos. Há muitas pessoas que não estão muito habituadas ao mar, vêm do interior para passar as suas férias, vão experimentar um desporto com uma prancha sem nunca terem estado no mar com aquele meio e acabam por se sentir aflitas. Mas também uma grande parte das necessidades de salvamento são pessoas que têm confiança a mais, que acham que conseguem mais do que aquilo que realmente conseguem e depois não sabem ler muito bem as condições do mar, não sabem ler as correntes e não se tentam informar com os nadadores salvadores, que são a melhor pessoa naquela situação para os informar, e arriscam e vão lá para fora e depois muitas vezes é necessário resgatá-las porque não conseguem voltar ou já estão em dificuldades, já estão muito cansadas por tentarem voltar sozinhas. E é outro problema, é as pessoas muitas vezes quando se veem aflitas, às vezes não sei se por vergonha, porque deixam para o último momento o pedido de ajuda. Não, mal se sentam aflitas, mal se sintam que não conseguem voltar, peçam logo ajuda, porque estão a poupar tempo, porque não se esqueçam que o nadador salvador é uma pessoa como outra qualquer, vai demorar a lá chegar, vai ter que enfrentar o mesmo mar e não vai conseguir chegar lá no instante. Portanto, convém pedir logo ajuda e
não estar ali com o ego, eu vou conseguir, e depois só no último momento é que tentam pedir ajuda e às vezes nem conseguem. Agora, uma última pergunta, Saul Cid. O nadador salvador é muito mais do que uma profissão, uma simples profissão, né? Nesses 20 anos, eu acredito que o que motiva, né, o que impulsiona alguém a ser um nadador salvador não é apenas o salário mensal, não é apenas a profissão, mas o amor, né, pelas pessoas. Eu acredito que seja isso, que você nesses 20 anos tenha tido muitas satisfações em ajudar as pessoas. Você faz um paralelo desses 20 anos, se sente realizado, feliz por ter feito parte, né, de muitos momentos aí na vida das pessoas? Sim, claro. O ordenado de todo é aquilo que nos alicia para esta profissão. Aliás, é uma profissão bastante menosprezada em termos da nossa sociedade, não só em termos de ordenado, como de condições também. Eu neste momento já não sou nadador Salvador, mas sofri isso durante 20 anos e só consegue continuar este período de tempo quem gosta mesmo da profissão e quem tem gosto em ajudar. Eu desde os meus 18 anos que fui nadador Salvador e gostei, e tanto gostei que depois enverdei pelo um profissionalismo juntando-me ao Instituto de Coordenador através das estações salva-vidas, através do concurso que houve, e dei esse passo seguinte. Neste momento não faço praias, mas continuo a fazer parte do salvamento marítimo. Sim. A nível aqui das praias de Cascais e de Sintra, mas a nível anual, não é só durante a época balnear, fazemos o ano inteiro e não fazemos só praias, fazemos todo o tipo de salvamento marítimo que existe aqui na nossa costa. Mas sim, tem que ter gosto, tem que ter muita paciência, porque muitas das vezes as pessoas, quando estão no seu momento de lazer, não gostam que vão impor regras, não gostam de serem avisadas, não gostam de ouvir o apito do nadador Salvador. Já me está a chatear outra vez, não posso estar a fazer isto, não posso fazer nada. A praia é um sítio com regras, é um sítio com muita gente. Se não houver regras, os acidentes vão ser muito mais. Tá certo. Eu agradeço a participação. Não sei se você gostava de acrescentar algo. Não, só tudo. Tenho atenção às bandeiras, tenho atenção às indicações dos salvadores, respeitem-nas. Eles não estão a dizer só por dizer, estão a dizer porque conhecem o sítio, conhecem a praia, sabem os riscos da praia. E se assim o fizerem, vão ter um dia muito mais tranquilo, umas férias muito mais tranquilas e muito mais proveitosas. Tá certo. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui no Debate Público. Espero numa outra ocasião tê-lo novamente. Forte abraço, boa noite. Muito obrigado, abraço. Tchau. Agora uma pergunta para o Vernon, ele que é ex-nadador. Me dê imagens, por favor. Você pode seguir ligando, falar com a gente, com a nossa produção, com o pessoal que está aí na técnica. Você que tem dúvidas, você que quer fazer perguntas. Nós temos conectado também o tenente, que é chefe do Serviço de Assistência a Banhistas do Instituto de Socorros e Náufragos. Agora, Vernon, você considera, no seu ponto de vista, com a experiência que você tem, que muitas pessoas elas se arriscam desnecessariamente? Como o colega Saul referiu, muitas das vezes as situações que ocorrem têm a ver com o desrespeito das regras por parte dos nadadores salvadores, que os salvadores fartam-se de avisar os banhistas para terem atenção às condições do mar e para não se afastarem da zona da praia, a nível do mar, e as pessoas muitas vezes, como o Saul também referiu, pessoas que vêm de fora, por exemplo na minha praia, que é a praia de Monte Gordo, no Algarve, até relativamente ao mar não tem assim muitas situações que possa ser considerada perigosas, mas por vezes há muitas vezes o caso dos agueiros. E como está, apesar das pessoas não estarem completamente bem informadas sobre os agueiros, as pessoas quando são advertidas, as pessoas vão na mesma para a água. A gente coloca bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, fartamos de adverter as pessoas e as pessoas muitas vezes não, falta isso, falta o senso comum e o civismo de respeitar o que o nadador Salvador está a fazer, o papel que ele tem lá. Ele está lá, está a fazer alguma coisa, está a salvaguardar todos os banhistas que se encontram tanto na zona da água como na zona do areal. A nível
como tinha referido há pouco, sobre a questão das coimas. Eu, na minha opinião, acho que as coimas poderiam ser um bocadinho mais elevadas, porque, por exemplo, no meu caso, às vezes tenho situações que vou advertir uma pessoa, a pessoa não respeita, volta a advertir, inclusive, e posteriormente vou ter que ir fazer vou ter que chegar lá à pessoa, avisar outra vez, a pessoa não respeita, às vezes até faz coisas, gestos mal educados, e passado uns segundos pede ajuda, pede socorro, e eu tenho que ir lá fazer o salvamento. Óbvio que como nadador Salvador, e mesmo como ser humano, iria sempre prestar ajuda à próxima pessoa que está aí. Mas o que quero dizer com este aspecto é que, no nível das coimas, se as coimas fossem mais elevadas, haveria um maior respeito por parte da profissão nadador Salvador, o que por vezes não há. Isso é um dos primeiros aspectos. Outro aspecto, a nível de experiência, como tenho a nível do mar, muitas vezes não tem a ver só com como é que está, se a pessoa tem competências, se sabe nadar ou não. Tem a ver é que o mar às vezes está com uma corrente específica e o vento está a empurrar de uma certa maneira, e por vezes o vento e tanta corrente pode mudar assim rapidamente, e a pessoa depois que estava habituada a nadar numa zona mais que a própria pessoa podia se sentir confortável, depois não está confortável. O que é que quer dizer isto? Por exemplo, na minha praia, o que é que eu costumo ver? As pessoas, quando chegam à praia, encontram-se as boias do limite das embarcações, normalmente é situada na zona dos 300 metros, e as pessoas têm a tendência de um objetivo: olha, chega à praia, está ali a boia, vou nadar até aquela boia. Só que depois não tive a intenção qual é a corrente do mar, para onde é que está a empurrar, e como também o Sol referiu, às vezes tem a ver com isso, com a vergonha por parte das pessoas, porque as pessoas vão para a água, sentem-se aflitas e depois não querem pedir socorro. Porquê? Porque depois, quando nós fomos a realizar os 3 apitos para sinalizar o salvamento e nos dirigirmos para fazer o salvamento, inclusive eu já tive situações que fui salvar, estava a chegar à zona mais ou menos próxima do areal e a pessoa disse: deixa-me aqui porque já está bom. E eu disse: não, agora tenho que me assegurar que está tudo bem consigo. Sim. E vamos até ao areal e fazer o resto do protocolo todo para cumprir, se ver se está tudo ok, se os sinais vitais estão todos ok, se a pessoa não engoliu nada de água, etc. Quer dizer, há um orgulho, há um certo orgulho, né? O ser humano é difícil, né? Lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, realmente tem que ter paciência, tolerância, tem que ter um certo equilíbrio, porque, como você falava aí, é uma coisa absurda. A pessoa está perdendo a vida e ela ainda deixa o ego falar mais alto, não quer se expor na frente das pessoas. Complicado, não? É verdade. Nesse aspecto, inclusive, eu já tive muitos salvamentos a nível de fazer mesmo o reboque e a natação feita apenas pelo meio, e outras vezes também através da mota d'água. E, inclusive, eu já fui muitas vezes buscar pessoas que ultrapassam a zona dos 300 metros, que é uma coisa que é proibida. As pessoas quando vão nadar não podem ultrapassar a zona dos 300 metros, que é a zona que é permitida para as embarcações circularem. E o que acontece a maior parte das vezes é que as pessoas vão até à boia e depois como não conseguem voltar. E às vezes nós, como temos o suporte lá da mota d'água, dirigimos de mota d'água, chegamos lá, recolhemos a pessoa, perguntamos se a pessoa está bem, e a pessoa, e às vezes também tem a ver com, como você disse, o orgulho das pessoas. A pessoa disse: não, a mim nunca me aconteceu nada, mas não aconteceu nada. Tem que idade é que você tem? 60 anos. Então, mas não aconteceu nada, não quer dizer que não venha a acontecer. Pode dar um problema qualquer, pode dar uma queimbra, pode dar uma distensão muscular, pode dar qualquer sintoma de um ataque cardíaco, qualquer problema, porque na nossa praia, lá em Monte Gordo, a maior faixa etária que frequenta aquela praia é uma faixa etária mais de pessoas mais velhas. Ou seja, são pessoas que têm muitas patologias, tomam muita medicação, pessoas com diabetes, com hipertensão, etc. E por vezes as pessoas têm esse aspecto: esse é nadar, o mar está tranquilo, está a bandeira verde, posso ir na boa. E nem tanto vão, mas às vezes as condições do mar trocam-se e a pessoa depois fica aflita. E depois, nós quando realizamos a parte do salvamento e etc.,
a pessoa por vezes chega à terra e diz, eu achava que estava bem, mas depois comecei-me a sentir cansado, mas não é que estar a pedir ajuda, porque depois vai estar a praia toda a olhar para mim, e como teve isso, tem a ver mais com o parte do orgulho das pessoas. As pessoas têm vergonha de assumir. Sim, Um dos casos também, outro caso também que tive, um caso assim muito mais, como é que eu posso dizer por outras palavras? Um caso que foi um bocadinho mais complicado. É uma situação que, por acaso, queria dar aqui também como sugestão, que vocês pedem sugestões para os banhistas, há uma brincadeira que nós todos, quando somos crianças, e até quando somos mais velhos, brincamos, que é chegamos ao mar e fazemos um homem do mar, que é nada mais, nada menos que nós deitarmos no mar, tanto virado de barriga para cima ou de barriga para baixo. E o que é que eu digo isto? Na nossa zona, às vezes a água tem temperaturas muito, muito quentes, e numa zona de 50 metros somos capazes de ter 300 ou 400 pessoas dentro da água. E destas 300 ou 400 pessoas, é possível às vezes ver em vários momentos 20 ou 30 pessoas a fazer a brincadeira do homem morto. E uma dessas circunstâncias que aconteceu há 2 anos, houve um senhor que estava a brincar, virado para cima, depois virou-se para baixo, ficou. Eu olhei para os nossos colegas, começámos a ver que o senhor já estava há algum tempo virado para baixo, arrancámos a correr, chegámos lá, o senhor virou-se e era falso alarme. Passou um bocado de tempo, voltou outra vez a fazer a mesma situação, a gente chegámos ao pé do senhor, avisámos, apitámos, olha amigo, não brinco com essas situações porque quando for a sério, depois a gente não pode não estar a perceber se é a sério ou se é a brincar. Sim. Passou mais um tempo e a pessoa virou-se outra vez a terceira vez. Quando se virou a terceira vez, ficou e a gente começámos a olhar ao tempo, olha, espera aí que já passou algum tempo. A gente arrancámos, virámos o senhor ao contrário, o banhista, e reparámos que o senhor estava inconsciente. O senhor tinha tido uma paragem cardiorrespiratória. Nós retirámos para a água, fizemos o suporte básico de vida, as manobras de reanimação, etc. Utilizámos o kit de oxigenoterapia. O senhor, lá com as manobras de reanimação, passado 2 ou 3 ciclos, acordou. Foi encaminhado depois para o suporte avançado para o hospital, etc. E passado 2 ou 3 semanas, o senhor voltou outra vez à mesma praia, chegou ao pé de nós, nos agradeceu e disse que, olha, peço desculpa ter acontecido aquele aparato todo, mas foi parte do meu orgulho eu não ter avisado que eu recentemente tinha tido uma cirurgia à coluna, tenho problemas de equilíbrio. E eu até referi, então, se você tinha esses problemas, como qualquer outro banhista, e até uma recomendação e uma sugestão para qualquer pessoa, pessoas mais velhas que tenham algum problema, alguma patologia, alguma prótese, não consigam andar direito, não consigam ter equilíbrio, não consigam andar, quando vão à praia, quando querem dirigir-se ao mar, perguntar ao nadador Salvador se as condições do mar estão boas, onde é que eles devem se colocar, onde é que mais ou menos é que devem dar os seus banhos, e em cima de tudo, se tem algum problema, avisar no Salvador, olha, tenho um problema específico, ontem não me senti nada bem, já tive situações de ataques cardíacos, e se puder ter ali uma especial atenção, não quer dizer que nós vamos estar só a olhar e ter foco naquela pessoa, mas conseguimos ter uma especial atenção naquela pessoa porque já teve tido algumas ocorrências antes, e assim conseguimos prevenir que coisas piores aconteçam, porque a maior parte dos nossos casos que nós temos ou é em agueiros ou é zonas de água, que a água chega mais ou menos pela zona do joelho. Como pessoas que têm ataques cardíacos, ataques de epilepsia, e de um momento para o outro, assim num flash, desmaiam e ficam um abrir e fechar de olhos, né? Um abrir e fechar de olhos. Exatamente. As pessoas... E você falava aí a respeito de números, 400 pessoas na água ao mesmo tempo, é uma coisa assustadora, realmente. Sim. Porque lá na nossa praia, às vezes as temperaturas da água chegam aos 24, 25, 26 graus. São muito procuradas. E é normal que a zona do Algarve é uma das praias muito mais procuradas a nível de Portugal. Sim. E as pessoas vão para lá, e a maior parte das vezes as pessoas olham mesmo para as bandeiras e para a sinalização que vocês têm, a questão de se compreende ou não compreende a bandeira verde, a bandeira amarela, se respeita ou não, mas muitas vezes tem a ver com essa situação de está a bandeira verde, e a maior parte das pessoas pensa assim, está a bandeira verde, o mar é tranquilo, posso ir para dentro d'água, mas esquecem-se vários fatores que têm a ver. Há quanto tempo esteve exposto ao sol, há quanto tempo é que comeu, e muitas das vezes quando a pessoa deixa-se dormir ao sol,
fica ali 1, 2, 3 horas. E às vezes quando a temperatura da água está um bocadinho mais fria e a temperatura da pessoa está muito mais quente, às vezes vão correr para dentro da água para dar um mergulho. Sim. E muitas vezes acontece o choque térmico, que, como os meus colegas também podem, por isso uma vez apanharam situações dessas, mas é normal. E pensa assim, a bandeira está verde, está tranquilo, vou para dentro da água. Esquece esses fatores de quanto tempo estive exposto ao sol, quanto tempo é que comia, etc. E depois quando vou para dentro da água, não vou entrar da água devagarinho, que é como devemos fazer. Se estivermos muito tempo expostos ao sol, molhar os pezinhos, apanhar a água começar a molhar os braços, a barriga, a zona da cabeça, que é para o sangue que está concentrado na zona dos órgãos vitais começar-se a dissipar e ir mais para a zona das extremidades, dos pés e das mãos. Exatamente, que é para depois não acontecer esses choques térmicos que muitas vezes acontecem. Veno, foi um prazer tê-lo aqui no programa, muito agradecido, certamente ajudou a muitos que estão do outro lado. Eu agradeço, boa noite e até uma próxima oportunidade, tá bem? É que agradeço, muito obrigado obrigado nós. E por continuação. Bom, nós temos ainda conectado conosco Carlos Guimarães, que é nadador Salvador, e o tenente Pedro, que também está conosco. Eu já vou voltar para falar com eles, mas agora nós vamos ouvir mais algumas pessoas que foram entrevistadas sobre esse tema afogamentos. Vamos acompanhar. Considera que muitas pessoas arriscam a sua vida quando vão mergulhar em praias e piscinas, mesmo aquelas que sabem nadar? Sim, arriscam. O que é que acha que leva estas pessoas a cometer estes atos irrefletidos? Inconsciência absoluta. É isso que eu acho, mais nada, inconsciência. Olha, isso é estupidez. Para mim é estupidez, não sei. Não sei responder melhor. Porque se a vida delas está em perigo, pode pôr as dos outros também. Porque os que vão salvá-los também podem arriscar a vida deles. E por causa de às vezes 1 ou 2, morre 4. Acho que é um bocadinho a rebeldia e o que é proibido é sempre mais apetecível, não é? Não é só neste caso, é em tudo um bocadinho na vida. E portanto acho que é mesmo um bocadinho por aí, tanto que muitas vezes são as pessoas mais jovens que o fazem, é um bocadinho aquele sentido de que podemos tudo e portanto acho que é um bocadinho por aí, por fazer o que é proibido. Cheio de confiança, é tipo, mas eu sei nadar, está tudo bem, é tranquilo. Acho que é um bocado não ter sentido das repercussões que podem não ter, nesse sentido, sim. Sinceramente, não devem ter amor à vida. Olha, eu apanho-os depois no hospital, nas urgências e tudo, porque eu sou médica, por isso. Não. Só para terminar, e quais é que acham que são as medidas, na sua opinião, que deveriam ser tomadas para evitar este risco? Olha, não faço a mínima ideia, porque as pessoas, mesmo tendo regras e tudo, gostam de transgredir e gostam de pôr em risco a vida deles, mas não pensam que a sua liberdade termina quando a liberdade dos outros começa. E, portanto, olha, sinceramente não sei, é muito... Não é vago, as regras existem, mas as pessoas facilitam, mesmo aí nos ralis e tudo, as pessoas facilitam quando estão à beira e não querem saber daquilo que está a ser dito e que está sempre a ser cumprido. Acha que estas pessoas deveriam ser punidas com coima? Não, eu creio que a coima não faz sentido, porque quem é imprudente, quem infringe uma lei, geralmente se ele tiver uma coima, talvez ele não se preocupe com isso, porque ele vai terceirizar isso. O pai vai pagar, outra pessoa vai pagar, ou mesmo o dinheiro já não vai fazer muita diferença para essa pessoa. Eu acho que deveriam haver penas alternativas. Uma pessoa que infringe uma lei dessas deveria ter uma pena de recolher o lixo na praia durante uma semana, ou se trabalha, estuda, não tem tempo durante a semana, 4 fins de semana, dependendo, se for recorrente, dobraria-se a pena. Eu acho que essas coisas são mais válidas do que o dinheiro em si. Eu acho que deviam ser até proibidas de ir à praia. Não, acho que era a melhor maneira, porque elas tentam-se e depois vão. Se a praia estão lá os nadadores salvadores, eles também arriscam a vida deles para salvar 1 ou 2 ou 3. A coima é sempre um caminho fácil para qualquer tipo de infração, seja neste sentido ou não. Mas acho que limpezas de praia e tudo mais, acho que são ótimas iniciativas, até mesmo porque ligam um pouco as duas coisas, a parte ambiental da praia e tudo mais, à parte do ser humano de usufruir do que a praia nos dá, acho que faz todo o sentido.
nas próprias praias, se calhar os banheiros e as autoridades marítimas virem também reforçadas as formas de intervirem, não por violências, mas formas, se for preciso até retirar a pessoa da praia, não é? E eu sei lá, é informação geral e chamadas de atenção, até por painéis que pudessem existir nas praias, não seja mais uma vítima, eu sei lá, aquilo que as pessoas pudessem pôr na imaginação, não é? Acha que as praias estão com falta de vigilância, por exemplo? Eu penso que sim. Muitas praias não têm vigilância nenhuma. E nessas zonas, a horas menos normais, à noite, por exemplo, aí não há vigilância possível. Mas durante o dia devia haver mais vigilância. Muitas pessoas aí realmente fizeram observações bastante inteligentes quando se trata de correções, né? Em relação às pessoas indisciplinadas, as pessoas que não se sujeitam às regras. Eu gostava de falar com o Tenente Pedro Silva, que está conosco por Zoom, por videochamada. Tenente, qual o conselho que o senhor dá para quem nos assiste agora, para que essas pessoas possam ter um verão mais seguro, né? Momentos de lazer com mais segurança? O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que agora acompanham o programa? Se me permite, eu gostaria de dizer aqui, fazer aqui uma reflexão, e gostaria de proferir aqui uma palavra do poeta Alexandre O'Neill, que é: há mar e mar, há ir e voltar. E as pessoas têm que pensar sempre nisto, que é ir e voltar. Depois também queria fazer aqui um reforço, certamente não deve ser possível, mas acrescentar aquelas questões que vocês têm para o público responder, se as pessoas sabem o que é que significa uma bandeira que é colocada na linha d'água, ou melhor, duas bandeiras que são colocadas na linha d'água com uma risca amarela e vermelha. As pessoas sabem o que é que aquilo significa? Eu no fim do programa também, se ninguém souber, eu também vou explicar, e é importante também se falar acerca disto. Depois também foi aqui referido aqui pelos camaradas nadadores salvadores, e é importante aqui a intervenção do nadador Salvador Calvinho, que aquilo realmente acontece. Muitas pessoas estão muito tempo expostas ao sol e por vezes acabam de tomar as suas refeições e entram abruptamente pela água, e aquilo faz com que elas tenham problemas, paragens digestivas, paragens cardiorrespiratórias, e isso é um problema que as pessoas têm que ter conhecimento. Nós temos que apostar muito na parte da cultura balnear. A nossa população tem que saber ver, identificar um agueiro, saber como é que se tem que comportar quando estão num agueiro, saber identificar e saber o significado das bandeiras, respeitar os nadadores salvadores, as ordens e as indicações dos nadadores salvadores, cumprir com as ordens dos agentes da Polícia Marítima. São todas ações que, se as pessoas cumprirem e realizarem, os afogamentos vão reduzir, e muito. Também é importante percebermos que existem dois tipos de causas para um afogamento. Uma causa pode ser por doença súbita, ou seja, a pessoa está num banho, como também foi referido, está com água pela canela e tem ali uma doença súbita que de repente vai fazer com que essa pessoa possa vir a morrer por afogamento, e há outro tipo de situações em que as pessoas realmente extravasam as suas condições físicas e colocam a vida em perigo. E é importante as pessoas perceberem que há pessoas que estão na água, na linha d'água, está a bandeira verde, as condições ideais, mas acontecem situações em que as pessoas não conseguem ter um controle e acontece. E é importante, os nadadores salvadores em Portugal são pessoas super credenciadas, têm muita formação, têm muito treino, têm capacidades físicas muito boas e conseguem auxiliar essas pessoas nessa situação. Aqui durante o programa também falou-se muito em autuar as pessoas e multar e etc. A política da Autoridade Marítima Nacional relativamente a isto não é
autuar que as pessoas vão aprender. E houve aqui uma pessoa que estava na rua e que disse isso mesmo: não é por passarem uma multa que ele vai deixar de ter aquela atitude de risco. Não, temos que apostar na prevenção. Temos que ensinar as pessoas a não fazerem aquilo, a não se colocarem em risco, em não colocarem em situações de perigo para a própria vida. E depois, com a cultura, as pessoas vão se perceber e vai haver uma consequência positiva. Relativamente aos conselhos, tenho 3 conselhos muito importantes, e se as pessoas cumprirem, de certeza que vamos reduzir o número de afogamentos nas praias, que é frequentarem as praias permanentemente vigiadas. E aí tem nadadores salvadores, pessoas que conseguem socorrer em caso de situações mais difíceis. Depois, o outro conselho que eu dou é as pessoas cumprirem com as ordens dos nadadores salvadores, respeitarem as bandeiras que estão içadas e cumprirem também com as ordens dos agentes da Polícia Marítima. E o terceiro conselho que eu dou também é: se uma pessoa assistir a uma vítima em socorro, ligarem de imediato para o 112. Okay. É importante também aqui vou aproveitar para referir, o Instituto de Socorros a Náufragos tem um projeto, que é o projeto Sea-Watch, em parceria com a Sociedade Importadora de Veículos Automóveis, em que tem de 30 viaturas no terreno de norte a sul de Portugal e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E estas viaturas são viaturas que têm 2 militares, que têm as valências de nadador-salvador, de operador desfibrador automático externo e de condução de todo o terreno. Estas pessoas, estes militares da Marinha, tentam fazer um reforço da vigilância das praias que não têm nadadores salvadores, e este projeto é para tentar mitigar aqui e reduzirmos ao máximo o número de vítimas mortais por afogamento nas nossas praias. Nós, devido ao tempo, Tenente, eu já queria que o senhor falasse sobre as bandeiras. A produção já preparou. Coloca aí, por favor, as bandeiras que foram referidas, porque eu acredito que muitas pessoas não têm consciência, né, dessas cores, o que significa. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso aí. Claro que sim. Mas, entretanto... Será que é possível só a minha imagem, que é para eu mostrar aqui a bandeira que eu estava a referir? Ok, por favor. Ok. É esta bandeira. Essa aí, de 2 cores. Exatamente. É uma bandeira que é colocada na linha d'água, junto à linha d'água, e tem estas 2 cores. Normalmente são 2 bandeiras. Ok. Explica aí, pode explicar, Tenente, porque tem muita gente aí do outro lado que não sabe. Muita gente que não sabe. Estas bandeiras fazem toda a diferença. Toda a diferença. Estas bandeiras são colocadas pelos nadadores salvadores junto à linha d'água, e é para identificar uma zona que está com o maior foco e aconselhado para a prática de banhos. Ou seja, aquelas bandeiras são colocadas, têm 2 nas extremidades, e naquele espaço as pessoas podem e têm as condições do mar perfeitas para irem a banhos. Ou seja, é reduzir ao máximo fatores externos, os agueiros, rochas. Muitas vezes há pessoas que não conhecem as praias, têm rochas, dão um mergulho, batem com a cabeça, têm ali situações perigosas, e aquelas bandeiras servem para sinalizar e aconselharem os banhistas a utilizarem aquela extensão de areal para banhos. Que bom. É importante. Ficou esclarecido. Tenente, foi um prazer tê-lo aqui no debate de hoje. Não sei se você gostava de acrescentar algo. É importante. Sim, eu quero dizer que este é um assunto muito importante. Nós temos que fazer... Existe um esforço muito grande da parte da Autoridade Marítima Nacional para chegar à população, para criarmos esta cultura balnear, para a população saber como é que... quais é que são os cuidados que têm que ter, evitar situações de risco, saberem quais é que são as praias que devem de frequentar, e é muito importante. E quanto mais pessoas nós conseguirmos alcançar, e quanto mais rápido as pessoas perceberem que nós
nós, a Autoridade Marítima Nacional, Instituto de Socorros a Náufragos e no terreno os nadadores salvadores estão lá para o bem-estar das pessoas, para as pessoas conseguirem usufruir das praias em segurança e depois ao fim do dia conseguirem voltar para casa. Regressar em paz e com a família unida, né? Porque nessas tragédias a gente vê tantas famílias destroçadas, pessoas que saíram para curtir um dia de comemoração, um dia festivo, um dia de lazer e acabam voltando para casa com a falta de um ente querido. Tenente, eu agradeço a sua participação, imenso prazer tê-lo aqui no programa, com certeza foi de muito proveito e até uma próxima oportunidade. Até breve, espero. Muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa, mas ainda tem uma pergunta para o Carlos, que está conosco. Me dê imagem, por favor. Ele que acabara de criar uma associação de nadadores e salvadores, já explicou como funciona, qual é a intenção, qual é a ideia. E para salvar, para trabalhar nessa área, né, ô Carlos, tem que se haver uma qualificação muito forte por parte do nadador, uma competência muito forte, porque trabalhar no meio aquático não é fácil. Nós estamos a falar de uma habilidade comum, normal. Tem que se ter uma competência muito especial. Você acha que há falta de incentivo para ter mais voluntários nessa área? Há muita falta de voluntários? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, há muita falta, sim, de voluntários. Porém, qualquer pessoa que tenha 2 pontos cruciais para entrar nessa área tem que se identificar. O primeiro você se sentir confortável no meio aquático. O segundo, você amar saúde pública, querer cuidar do próximo. Se tem esses 2 pontos, você já tem tudo para se tornar nadador salvador. E um outro detalhe que eu acho muito importante o melhor nadador salvador não é aquele que entra e faz um resgate forte, difícil. É aquele que faz uma ótima prevenção. Então, o nadador salvador top é aquele que está sempre prevenindo e antes de acontecer, já fala para a pessoa, sai, aí é um lugar de perigo. É aquele que nem olha o pé, está sempre com atenção dobrada. Então, qualquer pessoa pode entrar nesse mercado e sim, temos muita falta. Precisa de mais incentivo nas escolas e universidades, porque na época balneária falta muito. Infelizmente, na época que é fora da época balneária, no inverno, não tem, mas deveria também ter suporte. Você tem aí um Instagram da associação, algum endereço nas redes sociais que as pessoas possam conhecer? A associação ela iniciou agora, então quando alguém quer entrar em contato com a gente, pode me seguir no Instagram. Qual é o Instagram? É Quício GJA. Quício. Posso soletrar? Vai lá, soletra aí que a produção vai pegar, daqui a pouquinho vai deixar aí para as pessoas conhecerem um pouco mais desse projeto. É QUINCIOGJA. Ah, eles pegaram, com certeza. Eu agradeço imenso, Carlos, a sua participação. Olha, parabéns pela atuação, parabéns pela iniciativa. Todos vocês nadadores salva-vidas são aqueles heróis, né? Heróis dos fins de semana, aqueles que com certeza têm uma importância muito grande, não apenas no salvamento, conforme você falava, mas sobretudo na prevenção, na educação das pessoas que querem desfrutar momentos de lazer, seja na praia, nos lagos, nos rios, nas piscinas. Olha, eu agradeço imenso a participação. Muito obrigado, boa noite, tá? Boa noite. Tá aí, você acompanhou o debate público de hoje falando dessa questão de afogamentos. Vamos agora à sondagem que nós temos na internet. Vamos saber como é que ficou aí a nossa sondagem. A primeira questão, se você presta ou não atenção nas bandeiras de sinalização, 100% diz que sim. A outra questão, por favor. Alguma vez passou por um quase afogamento? 63% sim. Inclusive eu também. Todos nós já acredito que passamos por situações assim. 11% diz que viu alguém passar, 26% diz que não. Próxima questão.
Temos aí. Sabe realizar os primeiros socorros em caso de afogamento? 39% diz que sim, 36% diz que não, 25% ainda tem dúvida porque nunca foi preciso. E a última questão, se você sabe nadar, tá mais ou menos que meio a meio aí, né? 46% diz que sim, 43% diz que não e 11% diz que é mais ou menos. Eu estou nesse grupo aí dos mais ou menos, por isso eu não me arrisco. E sugiro a você a não se arriscar, porque normalmente quem perde a vida por afogamento são pessoas autoconfiantes, pessoas que confiam demais e acabam por se perderem a própria vida. Bom, você pode enviar uma sugestão de tema, coloca por favor o e-mail do jornalismo @unifetv.pt, você pode escrever uma sugestão de tema, a nossa produção vai avaliar e será trazido aqui para o debate público. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Agora vem aí uma programação muito especial, Marcos Bueno atendendo a todas as pessoas que precisam conversar, desabafar, que precisam de uma ajuda emocional, espiritual, você que está enfrentando de repente algo que ninguém entende, uma decepção, uma frustração, uma desilusão amorosa, algo que feriu a sua alma, você está aí pensando até em cometer uma loucura contra a própria vida ou a vida de alguém, não faça isso. Logo após o intervalo, você pode conversar através do 21-836-8008 e você, com certeza, será ajudado. Eu não sei se nós conseguimos colocar aí o Instagram do Carlos, só para as pessoas que estavam a aguardar. A produção conseguiu? Não conseguiu? Bom, depois nós colocamos lá na página, Carlos, para as pessoas que vão ter acesso ao programa, elas com certeza vão conhecer o seu projeto. Forte abraço a todos e uma ótima noite. Até o próximo programa.